Olá pessoal, Cristiano Forte falando com vocês novamente. Eu hoje vou conversar com vocês a respeito de formação de preços. É um tema que é um pouco complexo, é um tema que exige um entendimento um pouco mais profundo, porque a legislação brasileira de tributos é muito complexa e eu quero ver se eu consigo abrir um pouco o leque para vocês de como que se forma preços, né, dentro dessa legislação, dentro dessas dificuldades que a gente tem. O empresário tem bastante dificuldade para montar preço no Brasil devido à complexidade tributária que nós temos. O que acontece? Hoje nós vamos então ver, além da questão da tributação, alguma coisa também de engenharia reversa, de como que a gente desconstrói um preço. Então nós vamos aprender a construir preços e nós vamos aprender também a fazer o cálculo ao contrário, a partir de um preço, e encontrar qual é a rentabilidade, ou qual que é a margem de contribuição da empresa. Tá? Então a gente vai tentar permear o máximo desse conteúdo possível dentro das nossas limitações aqui, para não ser muito complexo essa questão tributária, né? Bom, uma questão bastante importante é a questão de que preço não existe uma fórmula mágica para se montar preço. Nós não podemos dizer, eu vou ver uma forma de montar preço e eu resolvi os problemas de preço da minha empresa, né? Sempre. Nós temos então que entender que existe uma necessidade de se entender que formação de preço é um auxiliar para você encontrar uma melhor forma de calcular seus preços e validar seus preços. Mas eu não vou dizer para vocês que a fórmula que eu vou apresentar aqui é mágica. A fórmula ela está como um auxiliar, como um suporte. Tá? Então, vocês vão perceber que os preços eles sempre têm que estar entre dois limites, que é o limite do custo, ou seja, a gente já sabe que eu não posso vender o meu produto abaixo do que ele custa. E também não posso tentar vender o produto acima do preço de mercado. Esses são limites que eu tenho que respeitar e a partir desses limites, se eu tiver o conhecimento desses limites, eu consigo montar o meu preço. Então a primeira questão é uma questão de limites. E dentro desses limites nós vamos aprender então algumas formas de se calcular esses preços. Uma coisa muito importante que eu já comentei com vocês agora é que os preços eles não têm uma fórmula mágica, mas eles são extremamente relevantes. Esses aqui são depoimentos de executivos que dizem o seguinte, olha, os executivos financeiros eles entendem que a questão de preços é uma das questões mais delicadas e importantes que as empresas têm. É muito relevante calcular preços. Mas, veja o segundo comentário, a decisão de preço acaba sendo uma arte. Muitas vezes as empresas têm dificuldade para definir os preços rapidamente, elas necessitam de um aprendizado. E o que a gente vai oferecer aqui? Uma metodologia para você trabalhar com preços, saber o que está acontecendo, como que se calcula isso, para que você possa permear essas dificuldades de uma forma mais direcionada. O nosso objetivo é dar um norte para que você possa ter uma orientação de como é que você vai montar esses preços. Tá? Bom, o processo de montagem de preços ele está muito ligado com testes. Não é possível você montar um preço e achar que aquele preço já está definido, já está resolvido. Como vocês podem ver, é preciso inicialmente montar um preço base, é preciso fazer uma crítica desse preço, ou seja, a metodologia que eu vou colocar para vocês, ela vai ajudar a montar aquele preço base. O preço base, ele precisa ser criticado até dentro da empresa ou por algumas pessoas próximas à empresa, algum teste, pelo menos inicial. Após esse teste inicial, é preciso fazer um teste de verdade no mundo real, teste de mercado. Algumas empresas têm capacidade de fazer teste em mercados específicos, em um grupo em cidades específicas, em estados específicos, né, fazer um teste do produto. Após esses testes, esses ajustes, você vai ter, enfim, o estabelecimento do preço. A partir daí, existem alguns ajustes que são necessários. Por quê? Algumas empresas têm necessidade de vender em volumes diferentes. Então, um caminhão de produtos
vai ser diferente da pessoa que vai comprar um único produto. Então existe questão de atacado, varejo e de volumes. Quais descontos serão permitidos em questões de volume? Segunda questão, prazos. Hoje em dia as empresas precisam oferecer às vezes um prazo pequeno, porque elas não têm capital de giro, têm necessidade de vender rápido e receber rápido, mas outras só conseguem vender o seu produto se parcelar em muitas parcelas, em 3, em 6, em até 12 parcelas para o cliente. E, nesse caso, é necessário, então, incluir os custos dessa operação no preço. Algumas empresas também necessitam trabalhar com políticas de descontos, por algum tipo de motivo, algum tipo de negociação, o cliente sempre pede descontos. Então é interessante que a empresa também tenha a capacidade de já incluir no preço esse possível desconto que vai ser dado no futuro. E um outro aspecto relevante também é qual a comissão que os vendedores vão receber por essas vendas. Tá? Então tudo isso tem que ser definido para que se estabeleça corretamente esse preço antes da gente começar a vender o nosso produto. Bom, aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos que fazem parte da composição desse preço. Como vocês podem ver, existem 4 partes para se compor esse preço. Quais são essas 4 partes? Na parte superior esquerda nós temos os tributos. Então o preço ele tem que ser capaz de pagar os tributos sobre vendas. No Brasil, nós temos basicamente aqueles tributos sobre vendas de produtos comerciais e industriais, que é o IPI, que é para a indústria, o ICMS, para empresas comerciais e industriais, o PIS e o COFINS, que é para todas essas empresas. As empresas prestadoras de serviço também podem usar sistema de precificação, mas eu acho muito complexo trabalhar com isso. O ideal é que elas trabalhem com preço de mercado, porque os custos são difíceis de serem controlados da forma que é necessário para se montar preço através dessa forma. Mas, em alguns casos, podem ser usados, como por exemplo, em casos de hospitais, que podem usar esse sistema aqui também. Nós temos aqui na parte superior direita os custos que a gente chama de custos variáveis, que são os custos de matéria-prima, ou seja, o que se gasta para produzir aquele produto, no caso de uma indústria, ou a própria mercadoria, que é o que a empresa comercial compra e vende, então quanto que custou aquela mercadoria, e nós temos também os fretes e as comissões dos vendedores. Tá? Além disso, o preço tem que ser capaz de, então, pagar a mercadoria que está sendo vendida, os tributos, e ainda tem que pagar todos os custos operacionais da empresa, né? Todos os custos fixos, água, energia, aluguéis, depreciação e toda a lista de custos que a gente já viu que uma empresa pode ter, que são vários custos. E depois disso, tudo pago, ainda temos que ter o quê? O lucro, né? Porque as empresas elas têm, para se sustentar, para sustentar empregos, para se manter vivas, elas têm que ter lucro, senão a empresa não vai conseguir investir, não vai se desenvolver, e sem lucro ela tem altos riscos de vir a deixar de existir num futuro. Né? Então a empresa tem que ser capaz de gerar resultados para seus acionistas, para que ela possa perpetuar tanto ela mesma quanto todo o entorno, fornecedores, clientes e os funcionários e até o governo que utiliza dos recursos dessa empresa. Então esse é o composto global dos preços. E aí como é que a gente monta esse preço? Qual que é o modelo que a gente vai usar? Esse modelo é um modelo muito utilizado. É um modelo conhecido como markup. E o que é o markup? O markup ele é um modelo de precificação que parte do preço final e decompõe ele para um preço de custo e outros custos envolvidos ali. A gente faz o preço de dentro. A gente pega o preço cheio e vai refazendo esse preço para baixo até chegar no custo, e não do custo para o preço final. Esse é um erro que muitos empresários fazem, é pegar o custo, multiplicar por algum valor a partir de percentuais equivocados e chegar num preço que muitas vezes está incorreto. Tá? Então, nós vamos entender que existe a necessidade de se sair. A nossa base nessa metodologia é o que a gente chama de markup. O markup, ele trabalha então, como a gente pode ver nessa tabelinha, ele trabalha com o preço de venda em 100%, ou seja, 100% do preço de venda é aquilo que a gente está
esperando calcular. E eu saio fazendo deduções. Quais são as minhas deduções nesse caso aqui? Nesse caso eu tenho a dedução dos impostos, que estão ali como 21%. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre de onde saíram esses percentuais. A gente está aqui definido a comissão dos vendedores, uma despesa fixa de 25%, que é uma despesa estimada para a empresa tem que fazer isso, e eu comentei com vocês que a gente precisa ir evoluindo isso aos poucos. A empresa vai aprendendo a trabalhar com esses custos e com o tempo ela vai melhorar essas estimativas. E o lucro, nesse caso aqui, está estimado em 13%. A empresa pode definir lucros diferentes para cada um dos seus produtos, não necessariamente ela tem que utilizar um percentual igual para todos os seus produtos, né? Às vezes ela pode querer modificar isso para um produto que tem maior concorrência ou um produto que tenha menor concorrência, que ela consegue comprar melhor, etc. E ela pode ter taxas de lucro diferentes. Então, quando eu deduzo do 100%, esses itens que eu vou ter que gastar com aquele valor, eu vou chegar no que sobra. E o que sobra é o quê? É o custo da mercadoria, ou do produto que eu comprei, ou do custo de produção daquilo que a gente produz numa indústria. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o que sobra da mercadoria é 40% do preço. 60% do preço é impostos, comissões, despesas fixas e lucro. Tá? Então o que a gente faz? A gente retira daquele 100, a gente tira todos os meus custos ali internos, são custos variáveis e fixos, etc. Eu cheguei no 40. Eu divido 100 por 40, eu vou encontrar o meu markup. Então, esse é o markup. Aquele 2,5 ali é o quanto a gente tem que multiplicar pelo custo para chegar no meu preço de venda. Então, observem que eu peguei 100, que é aquele primeiro 100 lá de cima, dividi por 40, que é o que sobrou, e eu encontrei 2,5. A partir daí, basta eu multiplicar, por exemplo, esse exemplo aqui, eu tenho um custo base de 120, vou multiplicar por 2,5, então meu preço de venda será de R$300. Então, olha aqui que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu encontrar um multiplicador, 2,5, que em qualquer momento que eu utilizar esse multiplicador, eu vou chegar no meu preço de venda, qualquer que seja o custo. Então, se eu tenho lá um custo de R$500, eu multiplico por 2,5, encontrei meu preço de venda. Custo de R$300, multiplico por 2,5, encontrei o meu preço de venda. Então, essa é uma ferramenta extremamente útil e simples depois que ela foi calculada para cada empresa, para cada linha de produto. A empresa pode ter muita flexibilidade sobre esse aspecto. Bom, como a gente aprendeu sobre margem de contribuição, é possível que a gente também, ao invés de utilizar, como no slide anterior, despesas fixas e lucro, ali naquele exemplo a gente está com 25% de despesas fixas e 13% de lucro. Algumas empresas preferem não trabalhar dessa forma e preferem unificar isso em uma única margem de contribuição. Eu prefiro esse modelo. A literatura está um pouco mais conectada com aquela questão anterior. Só que trabalhos mais modernos já definem que a melhor forma de se controlar o preço é através da margem de contribuição, e a gente já viu que ela é extremamente importante, né? E aí eu coloquei aqui nesse exemplo um item a mais, por exemplo, que seria a tarifa de cartão de crédito. Algumas empresas têm um custo de cartão de crédito bastante elevado. E por isso, isso tem que ser incluído no preço. Mas se você tem um custo, suas vendas são basicamente no cartão, então você precisa incluir o custo da máquina, o custo da operação no seu preço de venda, porque senão você vai estar perdendo com isso, né? Então esse exemplo aqui chega no mesmo resultado, só que ao invés de eu colocar ali o custo e o lucro, eu coloquei a margem de contribuição de uma vez. Eu acho mais interessante, vocês vão perceber que é mais simples no futuro, quando a gente for falar mais sobre isso. Bom, a formação de preço é isso, ela é simples. O nosso problema não está na metodologia de formação de preços. O problema no Brasil está ligado com os sistemas tributários, que são muito complexos. O Brasil, só na questão de vendas, numa operação de venda de resultado, de impostos, nós temos uma quantidade enorme de impostos. E esses impostos, não bastassem ser muitos, eles se comportam de maneira diferente. Como é que esses tributos se comportam? Olha só, nós temos sobre vendas, nós temos os tributos
não cumulativos e nós temos os tributos cumulativos. Então, isso só sobre vendas. E nós temos depois os tributos sobre o resultado, que é o imposto de renda e a contribuição social. Só o imposto de renda e a contribuição social chegam a 33% do resultado da empresa. Só que a gente não vai trabalhar com esses tributos na montagem de preço. A empresa precisa dar resultado, ela só paga esses tributos se ela chegar a algum lucro. Então, vejam só, 33% do lucro da empresa vai para o governo sob a forma de impostos. Mas nós precisamos colocar no preço dos produtos, nós precisamos colocar os tributos sobre vendas. E eles são o ICMS e o IPI nos tributos não cumulativos. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é a diferença entre cumulativos e não cumulativos. E os cumulativos são o PIS, COFINS e o ISS, no caso de empresas prestadoras de serviço. Então é interessante que vocês entendam que, olha só, os tributos são vários, eles são diferentes e eles têm um comportamento até da forma de calcular diferente. Então olha só, o ICMS, ele é um tributo que é cobrado pelo Estado, então ele é estadual. Ele tem uma alíquota média de 18%, alguns estados 17%, alguns estados 19%, na média, porque cada estado pode definir a sua regulamentação de tributos. Alguns produtos podem ter ICMS de 35% e outros podem até zerar alguns tributos. Mas, de forma geral, o ICMS é em torno de 18%. O que acontece? O ICMS, pessoal, ele está incluso no preço da mercadoria. Olha que interessante, quando a gente tem uma mercadoria que a gente fala assim, essa mercadoria custa R$100, naquele valor já está ali dentro incluso o valor do ICMS. Ou seja, como está ali, ele é um tributo que está incluso no preço da mercadoria. O IPI não. Quando a gente vai comprar uma mercadoria diretamente de uma indústria, essa indústria ela tem que cobrar IPI da gente. E o IPI, seja você um consumidor ou uma empresa, o IPI ele é cobrado por fora, ou seja, a mais do que o preço. Então, quando a gente fala que uma mercadoria custa R$100 numa indústria e esse produto tem 10% de IPI, o IPI vai ser calculado a mais, ou seja, o produto vai custar R$110. Então, desses R$110, nós temos R$10 a mais, que foi o IPI, e nós temos, incluso naquele 100, o ICMS, e também já está incluso lá dentro o PIS e o COFINS. Então, nós temos somente, né, numa operação simples de venda, todos esses tributos. E, lembrando, o ICMS está incluso, o IPI não está incluso no preço. Então, quando a gente vai montar preço, a gente não coloca o IPI naquele preço, a gente deixa ele por fora. E isso não é uma questão da técnica de preço, é uma questão da legislação brasileira. A legislação define que o IPI não faz parte do preço, ele tem que ser calculado a mais. Bom, então os impostos cumulativos, o PIS e o COFINS, eles têm uma alíquota média, o PIS de 0,65% e a COFINS de 3% na média. E eles incidem sobre cada uma das etapas do processo produtivo. Então, uma empresa que vende borracha, a borracha vai para, por exemplo, a fábrica de pneus, essa borracha vai pagar PIS e COFINS. Depois essa borracha vai ser vendida para vai ser formado um pneu. O pneu vai ser vendido para uma indústria de automóveis, PIS e COFINS novamente vai ser cobrado. Depois disso, nós temos essa indústria vendendo esse pneu junto de um carro para uma revenda, PIS e COFINS novamente, e assim sucessivamente. Então, é um tributo que ele é cumulativo e ele vai se somando tributo sobre tributo e vira uma alíquota bastante elevada. E esse é um dos temas aí da nossa reforma tributária que está em discussão. Bom, mas o ICMS e o IPI, eles não estão sujeitos a esse problema. Ele está, vamos pensar assim, ele é compensado. Então, para cada etapa do processo, eu tenho, então, uma compensação do tributo que já foi pago anteriormente. Então, por isso que eles chamam de tributos não cumulativos. Então, o que acontece? Vou explicar um pouquinho mais para vocês essa questão. Tributos não cumulativos
são tributos que permitem eu abater aquilo que foi pago na minha compra. Então, quando eu compro uma mercadoria e ela tem ICMS ou IPI, eu posso abater esses tributos da compra na minha venda. Então, isso permite que esse tributo fique com a alíquota menor. Tá? Mas isso só acontece com o ICMS e com o IPI. E por esse motivo, como eu coloquei aqui, esses dois tributos, somente esses dois, eles não devem ser considerados no custo das mercadorias que foram adquiridas ou das matérias-primas. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo que é o seguinte, olha, a gente vai fazer uma compra de mercadorias ou de insumos ou de materiais que a gente vai usar na nossa produção e essa mercadoria, então, a gente está pagando R$ 1.200. O preço de compra dessa mercadoria é de R$ 1.200. Como essa mercadoria tem IPI, olha só, o preço dela vai ser somado ao IPI e ela vai passar para R$ 1.320. Então, o preço dela é R$ 1.200, o ICMS está calculado sobre o valor de R$ 1.200. Sobre esse valor, a gente adiciona o IPI. E aí eu chego naqueles R$ 1.300. Nesse valor, pessoal, então a gente já tem ó, de R$ 1.320 que eu estou pagando nessa mercadoria ou nessa matéria-prima, eu tenho 120 de IPI que não vão fazer parte do custo. E tenho incluso no 1.200 mais 216 de ICMS. Então, na verdade, o meu custo efetivo que eu tive naquela compra ou de matéria-prima ou de mercadorias foi de 984, que é do valor do preço, 1.200, menos os 216 de ICMS. Então, a gente tem aqui, ó, eu já recuperei nessa aquisição tanto o IPI quanto o ICMS. Então, vejam, a gente paga para o fornecedor R$ 1.320. O valor do boleto, o valor da transferência bancária é esse. Mas eu só vou ter como custo 984. Essa diferença está onde? Ela está no momento da minha venda, quando eu for vender essa mercadoria, eu vou poder me abater de R$ 120 do meu IPI e 216 de ICMS. Então, aqui um exemplo. A nossa mercadoria, então, que a gente acabou de fazer a aquisição dela, ela foi de R$ 984 e a gente vai vender ele com aquele markup que a gente calculou, de 2,5. Então, o custo da mercadoria ou dos insumos, dos custos variáveis, 984, multiplico por 2,5, chego num preço de venda de R$ 2.460. Observem que aqui nessa tabela eu consigo demonstrar para vocês que o cliente, quanto que ele vai pagar nessa mercadoria? Olha só, de R$ 2.460, que é o preço de venda, eu tenho que somar o IPI da minha venda, que vão ser mais R$ 246, e o cliente vai pagar R$ 2.706 nessa mercadoria. Mas esse valor não vai para mim, porque esse valor é de tributos e vou repassar diretamente para o governo. E ali, em cima daquele valor de 2.460, eu ainda tenho que deduzir o ICMS de 18%, o PIS de 0,65% e a COFINS de 3%, chegando a um valor líquido, que esse realmente é o que a empresa recebe, de R$ 1.927,40. Então, vocês podem observar que, do valor total da venda, uma parte enorme desse valor ficou em tributos já no momento da venda. Tá? Então, por isso que a gente tem que incluir isso corretamente no preço, porque senão você vai perder bastante dinheiro na hora de pagar os tributos e de fazer as contas corretamente. Bom, então vejam que de 2.706 que o cliente paga, a empresa só vai ficar com 1.927. A diferença vai para o governo sob forma de impostos. E agora, na hora da gente pagar esses impostos, é que eu vou poder me compensar daqueles tributos que eu paguei nas compras. Então, por exemplo, o ICMS, a gente teria, o ICMS da venda, ó, ele é de R$ 442 e o IPI da venda R$ 246. Esse seria o valor que eu deveria pagar para o governo. Só que eu posso me compensar. Então, o ICMS da venda, que foi de 442, eu posso aproveitar aqueles 216 da compra e pagar para o governo só 226. É aqui que eu tenho a compensação do valor que foi pago. A mesma coisa acontece no IPI, a mesma lógica, eu tenho o IPI da venda e eu desconto o IPI da compra e chego no valor da diferença. E vejam que os tributos PIS e COFINS, eu não tenho essa opção. Eu tenho que pagar o valor total que deu na minha venda
e é por isso que esse valor vai se acumulando e ele pode se tornar um valor bastante alto. Então, fechando toda essa questão aqui, vocês podem perceber que eu tenho aqui o resumo dessa venda, lá o preço de venda total com IPI, que é o valor que o cliente paga. Depois disso, nós temos o IPI, que incide sobre o preço de venda, que está nessa linha vermelha aqui, 2.460. Esse aqui é o preço que a gente calculou, que é aquele 100% de referência ali. Então, o IPI é a mais, ele não está incluído no preço. Daquele valor ali, a gente tira o ICMS, tira PIS, COFINS, e eu chego no preço de venda líquido, R$ 1.927,40. Dali, a gente tem que tirar os custos variáveis, que é o quê? O custo da mercadoria ou o custo da matéria-prima que a gente utilizou para produzir o nosso produto, que é de R$ 984,00, que representa 40%. Lembra que lá no markup a mercadoria, para a gente representar 40%, está aqui. Dali a gente tira então a comissão dos vendedores e a gente chega na margem de contribuição. Menos as despesas fixas, aproximadamente 25% do preço de venda, e a gente encontra então o nosso lucro operacional de R$ 303,00, que deu 12%. Aí alguém vai lembrar, não, mas lá na hora de a gente calcular o markup, a gente previu 13%. Mas olha só, pessoal, como é que existe uma precisão bastante interessante aqui. Aqui, se vocês dividirem 303 por 1.927, aliás, por 2.460, que é o valor total do preço de venda, vocês vão encontrar 12,35%. Essa diferença para 13, 0,65, é o PIS, que a gente não incluiu. Lembra que eu coloquei lá 21% no momento de calcular o markup? Então, aquilo lá foi um arredondamento, mas os nossos tributos são de 18% de ICMS, 3% de COFINS, que já dá os 21%, só que ainda tem mais o 0,65%. E por essa pequena diferença que eu não incluí lá, o meu lucro foi menor do que eu estava esperando. Então vejam que é necessário colocar todos os custos corretamente, porque qualquer diferença que você errar, qualquer erro que acontecer, qualquer diferença vai refletir lá na última linha do resultado da empresa. Então essa é a forma de se calcular tributos no Brasil. Existem alguns aspectos relevantes, como por exemplo, quando a gente está trabalhando em uma empresa comercial, tá? Um aspecto muito relevante é o seguinte, as empresas comerciais, elas podem se apropriar somente do ICMS, elas não têm direito de se apropriar do IPI. Já as empresas industriais, elas podem se apropriar tanto do IPI quanto do ICMS. Então essa é uma diferença que a legislação brasileira, mais uma complexidade. Então, ó, o IPI, ele é por fora e ele só pode ser aproveitado por empresas industriais. Então, por exemplo, a fábrica de pneus, quando ela vende o pneu para fabricante de automóveis, para uma montadora, a montadora tem direito de se aproveitar do IPI. Mas quando a montadora vai vender o veículo para uma revenda, essa revenda não pode se aproveitar do IPI. O IPI vai fazer parte do custo dela, porque a empresa é comercial e não industrial. Então esses detalhes são detalhes que precisam ser entendidos devagar. Cada empresa que você for atuar vai ter um comportamento um pouco diferente com esses detalhes. Mas de maneira geral, a formação de preços utiliza esse modelo. Tá? Então a gente vai fazer algumas atividades para a gente entender melhor isso e praticar isso. Mas essa é toda a teoria que eu queria apresentar para vocês. Até mais.